Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho para você de como a organização afeta a nossa rotina. Quando eu era mais nova, solteira, mais nova, eu tinha mania de ficar acumulando as coisas. Então eu colocava tudo dentro de uma caixa, ou colocava dentro do meu armário, ou até colocava num canto do quarto. Eu ficava no sábado à tarde inteirinha organizando meu guarda-roupa, organizando minhas coisas. Se você tem o hábito de guardar as coisas para organizar depois, ou colocar aqui que depois eu arrumo, quando você é mãe, você acaba não encontrando aquele dia que você pode se dedicar única e exclusivamente para fazer isso. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Eu acabava acumulando as coisas para organizar depois e eu não fazia. Quando eu era mais nova, eu vi uma frase que dizia o seguinte: nunca deixe a sua vida virar um rascunho. Você pode não ter tempo de passar a limpo. Sempre relacionei isso com o final da vida, quando a vida acaba e você não tem mais tempo de organizar. Mas isso se encaixa perfeitamente também com a maternidade. Se você deixar as coisas acumularem na sua casa, pode ser que você não consiga mais dar conta de organizá-las. A gente precisa entender que quando a gente é mãe, as coisas elas passam a ter uma prioridade diferente. Muitas vezes esse tempo que você decide usar, ele não é suficiente. Se você tem muitas coisas desorganizadas ou tem muita coisa para organizar. A realidade de uma pessoa, ela é diferente da realidade da outra. E eu tenho esse hábito terrível que desenvolvi quando eu era mais nova, de ficar juntando as coisas para organizar um dia. E já me peguei muitas vezes com um monte de papel jogado pela mesa ou amontoado num canto da sala, porque eu tinha que olhar nos papéis e ver o que era lixo, o que era para eu guardar e guardar o que era para ser guardado. E eu nunca conseguia o tempo para fazer aquilo, porque de repente eu tinha o papel amontoado na cozinha, tinha mais coisa amontoada no meu quarto, coisa amontoada no quarto das crianças, coisa amontoada na sala. Isso se tornava impossível para que eu conseguisse, num só dia, me sentar e organizar tudo que eu precisava organizar. Então eu vou compartilhar com vocês 3 técnicas que eu desenvolvi para que eu consiga me manter num caminho mais organizado. Então a primeira coisa é reduzir e significar. Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha muitos jogos educacionais. A princípio eu usava, mas depois com o tempo e com a falta do tempo, eu não conseguia usar muito mais. Então eu tinha muitos quebra-cabeças, eu tinha muitos jogos, muitos livros para ensinar a escrever, para ensinar a desenhar, eu tinha muitos jogos para ensinar a ler. Eu acabava me mudando de uma casa para outra e carregando aquelas coisas. Existiam alguns brinquedos que eu não tinha conseguido, que eu tinha brincado uma vez quando eu comprei e depois eu não usava mais. Mas eu tinha aquele negócio comigo de que eu queria manter, porque eram jogos educacionais, eram jogos importantes, eu já tinha brincado com as crianças. Um dia ainda eu ia brincar de novo. Mas isso não acontecia e muitas coisas eu acabava nunca mais abrindo. Chegou uma hora que eu decidi que eu tinha que me desfazer daquelas coisas, que eu não ia conseguir ficar carregando aquilo muito mais tempo. Então eu selecionei algumas coisas que eu queria ficar e algumas coisas, muitas coisas eu me desfiz. Muitos brinquedos educacionais eu me desfiz. Eu gostava muito de ter Legos, então eu tinha Legos grandes, médios e os pequenininhos. E eu comecei a prestar atenção que meus filhos gostavam mais de brincar com os pequenininhos, eu me desfiz dos outros. Ocupava bastante espaço, tinha que ficar carregando a caixa para baixo e para cima, então eu acabei me desfazendo dos outros. Antes, quando a gente ia jogar algum jogo em família, eu acabava pegando sempre o Uno. E eu tinha mais jogos, mas eu não procurava, eles não estavam à vista, então a gente nunca jogava uma coisa diferente. Agora eu deixei mais à vista. Eu também entendi que a gente não se dá muito bem com jogos de tabuleiro. Talvez porque o William ainda ele é muito pequenininho, ele não tem muita paciência para jogar um jogo mais longo. Então eu decidi que não valia a pena eu ter tantos jogos de tabuleiro, sendo que a gente não ia acabar brincando. Eu me desfiz de todos os jogos de tabuleiros também. O único que eu tenho agora é um jogo do livro de Mormon. Mas a maioria dos jogos de tabuleiros eu me desfiz. Eu fiquei com os brinquedos mais dinâmicos, brinquedos que as crianças conseguem brincar entre eles e algumas coisas que a gente pode brincar numa noite familiar. Eu também sempre tive muitos papéis, muitas coisas guardadas. Eu me lembro que sempre gostei de guardar os documentos das escolas, os documentos de educação, os trabalhos da escola das crianças eu não guardava muito. Uma coisa ou outra eu tiro uma foto, eu guardo a foto, mas não guardo tudo, porque de verdade, se você for guardar tudo, você não vai ter espaço suficiente para armazenar todos esses papéis. Eu tinha muitos livros e alguns livros que eu não conseguia ler, assim como eu disse no começo, a gente tem que ter prioridade. Então, a minha prioridade agora, eu preciso ler mais livros que me ajudam com a criação das crianças, com as coisas que eu tenho dificuldade agora. Então, eu guardei alguns especiais, que são assuntos que realmente me interessam, como
Eu gosto muito de ler livros sobre a história dos pioneiros. Eu realmente gosto, eu acho que isso faz bem pra mim. Mas eu não consigo ler esses livros agora, porque são livros muito longos. Eu não tenho tempo, todo o tempo que eu queria pra ler. Então eu guardei alguns que são especiais, que eu quero ler, mas eu sei que eu não vou ler agora. E eu acabei me desfazendo de todos os outros. Diminuindo as coisas que eu tenho, eu conseguia ter uma leveza maior. O número 2, eu coloquei um lugar para cada coisa. Mas existe outro ponto também que é muito importante com esse de todas as coisas terem no lugar correto. É você colocar de volta no lugar, é você guardar na hora. O que acontece aqui na minha casa muitas vezes é que as crianças voltam da escola, elas deixam as coisas tudo no sofá e começam a fazer tarefa. Ou quando a gente volta da igreja, eu tô lá com a bolsa da primária, a bolsa da roupa das crianças, com as minhas coisas, as coisas do meu marido, e a gente acaba acumulando tudo, e eu falo para as crianças, coloca tudo lá no meu quarto e depois eu vou organizar. E acaba passando o domingo, e à noite eu não quero organizar nada, e eu acabo indo dormir, daí na segunda-feira eu tenho que fazer. E a minha cabeça, ela viaja muito rápido. É muito fácil para eu começar a guardar as coisas do domingo e de repente eu tô organizando o guarda-roupa, tirando o que não serve. E quando eu não tô dizendo que tirar as coisas que não me servem do guarda-roupa ou trocar as roupas de estação do guarda-roupa não é uma coisa importante de fazer, é importante. Mas se eu tenho coisas para fazer e eu começo a fazer o que não era para eu fazer naquele dia, eu acabo perdendo tempo. E daí passa a semana e eu não fiz aquilo que eu devia ter feito na segunda-feira. Um tempo eu tenho feito isso, eu tenho procurado colocar as coisas no lugar na hora. É muito difícil quando você tem que ensinar isso para os seus filhos também. Mas faz parte. Então eu tenho procurado pegar no pé deles para tirar alguma coisa e já guardar no lugar, não deixar jogado. Porque quando eu vou limpar a casa, eu sempre ouvi as pessoas falando: em 10 minutos, em 15 minutos, em cada cômodo você consegue fazer. E eu nunca conseguia, porque tinha coisa para organizar e a minha cabeça ia embora. Eu começava a organizar, guardar as roupas das crianças que estavam no quarto, daqui a pouco eu estava organizando o guarda-roupa, e assim a gente acaba perdendo tempo, fazendo uma coisa que também é importante, mas está perdendo tempo. Então, procurando colocar as coisas no lugar na hora, você não deixa acumular. Não acontece aquilo que eu falei no começo. Quando você tem um lugar certo para cada coisa e você tá fazendo uma organização rápida, é muito mais fácil, porque você sabe que tudo aquilo que está desorganizado ali tem um lugar certo para colocar. Você não precisa ficar procurando e você também não acumula as coisas. Você só pega e coloca no lugar rápido e já pode passar um aspirador, passar um pano e já tá tudo organizado. O número 3 é você focar na sua organização. Muitas vezes, se você, como eu estava falando agora, muitas vezes se você sai daquilo que você programou para fazer outra coisa que também é importante, mas não estava na sua programação, você não dá conta de fazer as coisas que você tinha que fazer no dia a dia. E eu não tô falando de você ter uma programação estrita, que você vai seguir ela a ferro e fogo. Isso não é possível, principalmente quando a gente é mãe. Muitas vezes eu já programei coisas para fazer num dia e meu filho ficou doente à noite, no outro dia eu não consegui fazer nada. Então a gente pode ter essa flexibilidade para alterar, mas que seja por uma questão maior, por uma coisa que aconteceu. O seu marido precisou que você fizesse isso, que você levasse o carro em tal lugar, ou aconteceu alguma coisa com o carro, você não vai poder usar, você tem que trocar o que você ia sair, fazer o que você pode fazer na casa, então. E tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aquilo que você se propôs a fazer, você faça. Há uns anos atrás, a gente tinha um papel no banheiro dizendo os passos do banho. Primeiro você molha o cabelo, depois você coloca o shampoo, lava o cabelo, esfrega o corpo. Eu tinha lá um papel com todos os passos. E aquilo me incomodava um pouco, eu não gostava, na verdade, de ter aquilo no banheiro. Porque eu não queria que as minhas crianças ficassem dependentes daquele passo a passo. Um dia, numa palestra de uma terapeuta ocupacional, eu perguntei para ela sobre essa minha dúvida, se isso não traria dependência. Ela falou: todas as pessoas são diferentes, existem pessoas que precisam marcar tudo que vão fazer. Eu sou assim, eu preciso marcar tudo que eu vou fazer porque eu esqueço. Eu conversando com a minha cunhada uns dias atrás, ela falou que ela é uma pessoa assim, ela pensa de manhã, eu vou sair, vou fazer isso, isso, isso. Preciso disso, 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 ela sai, pega tudo que ela precisa e faz. Eu não, eu preciso anotar tudo, se eu vou sair para ir... É tão difícil a gente lembrar um exemplo na hora, mas eu preciso anotar tudo, o que eu preciso levar, o que eu vou comprar, onde eu vou, qual o lugar que eu vou primeiro, porque eu esqueço. Um dia eu saí de casa para ir no médico e tava indo pro templo.
Eu ia pro templo depois do médico, mas daí eu saí de casa e estava dirigindo pro templo. Na metade do caminho eu falei, nossa, eu tô indo pro médico. E daí consegui mudar o rumo e ir pro médico, mas se eu não anotar, eu esqueço o que eu tava fazendo. Depois que eu não tenho nada para fazer, às vezes eu saio de manhã e falo, amanhã à noite eu tô pensando. Amanhã eu vou levar as crianças na escola, daí depois da escola eu já vou abastecer o carro, e depois eu já faço isso. Aí eu saio de manhã, vou para levar as crianças aí eu não anoto. Aí eu saio de manhã, vou levar as crianças para escola e volto para casa. Falo, acho que eu não tinha nada para fazer. Aí quando é mais tarde, que daí eu não posso mais sair, que daí eu vou fazer almoço, ou que daí eu tenho que buscar as crianças na escola, eu lembro, eu ia fazer isso, eu ia fazer isso, eu ia fazer isso, e acaba acumulando mais coisas. Então, eu sou esse tipo de pessoa. E de verdade, você pode ver isso como uma dependência, ou você pode ver isso como uma ferramenta que ajuda a minha vida a ser mais produtiva. E é exatamente o que é. As ferramentas que você precisa para ser mais produtivo, para ter mais sucesso, você precisa usar. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês e até o próximo vídeo. Tchau!